sejam bem-vindos a mais essa edição do Reforma na Prática. O Reforma na Prática é um podcast que foi idealizado com a intenção de desmistificar os assuntos referentes à reforma na sua casa. Nós pertencemos à Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. E nós estamos no quadro Informação. Eu me chamo Claene, sou arquiteta, tenho lá os meus 30 anos de formada, estou no mercado há quase isso, ou talvez até mais, mas não posso contar para vocês, né? Porque se a gente faz antes é exercício ilegal da profissão, então vamos embora. São 30 e poucos anos de trabalho e eu tenho muita experiência em reforma e gosto muito desse assunto. Esse assunto é um assunto muito simpático, é um assunto que me traz muito prazer em falar, porque, além de muitas coisas que acontecem na nossa área serem trágicas, tem muitas que são muito engraçadas. Reformar é sempre um problema, todos sabemos disso. Mas a gente adora mesmo. E, por conta desse adorar, conversaram comigo no direct do Instagram e me disseram: a gente quer ouvir os teus colegas, a gente quer saber o que teus colegas pensam. O nosso primeiro programa inaugural, eu trouxe o Rogério Pandolfo, um colega, para falar sobre essa questão de reforma, e parece que o pessoal gostou bastante desse assunto. Então, nada mais, nada menos que um grande amigo, colega, um profissional extremamente renomado, que tem lá também os seus quase 30 anos de profissão, que também já faz casa-cor comigo há muito tempo, um profissional super experiente, tem uma pizzaria, que a gente já vai fazer uma propaganda da pizzaria dele, sim, a gente já vai, logo que a gente apresentar ele. É maravilhoso, é um profissional extremamente divertido, ele tem um discurso muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir ele. O nosso programa tem o patrocínio da De Casa Italínia, da House Pisos e Ambientes e o apoio da Marmoraria Carvalho, que trouxe uns presentinhos para o nosso convidado, que depois mais a gente vai postar umas fotos nas redes sociais mostrando os presentes. Luiz Sentinger, meu grande amigo, grande profissional, o convidado que está reestreando o nosso programa do Reforma na Prática, para falar sobre reforma, para falar para a gente conversar comigo sobre como é que é uma reforma na prática. E não vem com essa história de que tu não vai dizer da pizzaria, porque vai dizer sim, porque eu quero a melhor pizzaria de todo o centro histórico de Porto Alegre. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, primeiro. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho mais do que acontece nas minhas obras, né? Porque eu vou falar do que acontece nas minhas, pela experiência de 20 e poucos anos, 27, 28. Desculpa. Porque depois de um certo tempo a gente acaba não contando mais, é que nem idade, assim, a gente meio que se perde, assim, mentira. E então, assim, vamos falar um pouquinho da pizzaria, depois eu posso contar para vocês, é uma coisa que um outro negócio que eu tenho aí, fora a arquitetura, o escritório de arquitetura. Sim, mas eu acho um grande negócio. Não, é bom. É um grande negócio. É cansativo, mas é bom. Na verdade, eu acho que o nosso trabalho todo é cansativo, né, Luiz? Eu acho que ontem eu estava, sei lá, navegando lá pelo TikTok, daí estava um cara desses grandões aí, que eu não lembro nem o nome, porque eu sou péssima para isso. Essa é a parte que fica contigo, lembrar o nome das pessoas. E de quem é quem, entendeu? E aí o cara dizia bem assim: vocês acham que eu gosto de acordar cedo? Não gosto. Vocês acham que eu gosto de malhar? Não gosto. Vocês acham que eu gosto de trabalhar? Não gosto de nada disso. Só que eu faço tudo isso pelo resultado que dá. O resultado que dá é o que realmente me importa. E eu gravei isso porque eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com a gente na nossa área. Na nossa área da arquitetura, a gente vive muito isso, assim. A gente gosta do resultado, mas para chegar naquele resultado é um calvário. E é exatamente isso. Como a gente já sabe desse caminho árduo para chegar naquele resultado, a gente sabe que o caminho é esse. Então, a gente nem se importa com esse caminho, a gente fica tranquilo com esse caminho. Diferente do cliente que a gente é contratado, porque o cliente não tem esse conhecimento de causa. E as pessoas enlouquecem, né? Sim. Porque esse caminho árduo realmente fica difícil para as pessoas poderem entender que o resultado depois vai compensar tudo isso. É mais ou menos que nem essa função de academia. Vai para lá, treina, é cansativo, é doído, sabe, dói, e no outro dia dói também, e a gente sua e fica feio, e fica escabelado. Mas depois, quando vem aquele tubinho maravilhoso, a gente diz: uau, valeu a pena. É a mesma coisa em casa. É a mesma situação. E a questão da obra, que a gente vai falar mais, né? Então, o cliente não tem noção, quando ele nos procura, ele não tem noção do que... Claro, tem aqueles que já fizeram obra em casa,
tentaram fazer sozinhos, não conseguiram, então agora resolveram procurar um profissional para ajudar. E aí, assim, eles não têm, a grande maioria, não tem ideia do que acontece numa obra, do que pode acontecer, sabe? Porque, assim, os prazos, porque a gente depende muito de terceiros da mão de obra, e o culpado vai ser sempre, qualquer problema que dê, o culpado é o arquiteto. Nunca vai ser o pedreiro, o eletricista, o pintor, o cliente vai para cima do arquiteto. Então, a gente tem que cuidar muito bem a equipe com qual a gente trabalha. Isso é muito importante numa reforma que eu vejo, entendeu? Porque eu já paguei várias coisas em obras de clientes em função de erros de terceiros, digamos, que daí a culpa nunca é deles. Mas isso é um assunto que a gente pode mas eu depois... acho que a gente pode até andar por isso, porque eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, assim, e até os próprios construtores e empreiteiros, eles têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque eu não sei como que tu trabalha, assim, se tu faz um contrato com o cliente, que tu pega projeto e execução, e aí a pessoa trata só contigo, ou se tu terceiriza a execução e apresenta, esse aqui é o fulano, é o meu indicado, é ele que faz, e tu te acerta financeiramente com ele. Como é que funciona isso? Porque dessa saída é que dá todo o resto, né? Depende muito, assim, sabe? O ideal seria... Qual seria o ideal? Para mim, o ideal seria... Eu contratei o Luiz como arquiteto, então, assim, o meu contrato de obra também vai ser com ele. Não me interessa quem que ele vai botar lá dentro. Eu só quero que o serviço seja bem feito. Entendi. Mas nem sempre é assim. Porque Sim. O cliente, às vezes, tem o pedreiro, que é amigo da tia, da vizinha, da esquina, então que ele quer, que já fez uma coisinha lá para ele quer fazer com aquele cara. O pintor, ele tem também uma indicação da sogra, enfim, esse tipo de coisa. Sim, ele prefere pegar os serviços separadinhos do que... E eu deixo bem claro para ele, tudo bem, a gente pode fazer com esse senhor, com esse teu pintor, enfim, com essa, com essa tua equipe, mas a responsabilidade toda é tua. Se eles não terminarem, se eles fizerem porcaria, tiver que refazer, é tu que vai pagar, é tu que é o responsável. E eu deixo bem claro isso, deixo isso claro também em relação à marcenaria, que é uma outra parte da obra de finalização. Sim. Então, assim, isso é muito complicado. Então, assim, eu já apanhei muito, já levei muito na cabeça, já paguei muita coisa em obra para poder se sair bem e deixar o cliente satisfeito, entendeu? Sim. Porque é difícil equipe de obra, é difícil. O ideal seria ainda mais contratar uma empresa construtora, entendeu? Sim. É esse aqui, o fulano tem uma construtora, tem uma empreiteira, tu trata com ele e ele vai botar as pessoas lá dentro para fazer o serviço que tu quer. Sim, ele é responsável. E ele é responsável. Porque a gente isso vive é o cada ideal. coisa, Só assim. que isso tem um custo. Claro, era o que eu ia te falar. E o cliente, quando toca no bolso, né, ele quer sempre economizar, obviamente, porque a obra é grande, tem móveis, tem decoração. Sim, geralmente é bastante dinheiro que vai. É bastante dinheiro e ele não tem noção, se ele comprou um apartamento de 2 milhões, que ele vai gastar 1 milhão para decorar todo o apartamento e deixar o apartamento do jeito que ele quer. Ele acha que com 100 mil reais ele vai fazer um apartamento de 2 milhões, mas não começa nem quebrando as paredes. Sim. E escuta, Luiz, eu tenho percebido assim que, por exemplo, mais antigamente, da onde a gente veio, né, pessoal, os imóveis eles vinham assim com várias coisas que a gente tinha que colocar fora. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente não tem como fazer, porque isso é uma questão de legislação. As construtoras, para entregar o habite-se, precisam entregar cozinhas e banheiros com as áreas molhadas prontas, com pias e etc. e tal. Uns azulejos. Daí eles botam uma coisa qualquer, porque eles sabem que as pessoas vão acabar tirando e quebrando isso, sabe? Como é que funciona nesse mercado que tu trabalha, que é um pouco diferente do mercado que eu trabalho? Tipo, apartamento de 2 milhões é assim mesmo também? As pessoas tiram tudo? Nos apartamentos mais caros, aí que acontece isso, entendeu? Porque o cliente quer um apartamento personalizado. Ele não quer ter o banheiro igual do vizinho de cima e do vizinho de baixo. Que não Muito trocou. embora ele não vá na casa do vizinho nunca. Exatamente. Então, assim, ele acha que ele não quer, ele quer um banheiro exclusivo dele, personalizado para ele. Então, assim, isso acontece muito nos apartamentos classe A. Sim. Entendeu? Assim, porque os apartamentos mais simples, a pessoa, sabe, suou para comprar e tal, então, assim, vai fazer o básico para poder se mudar. Não funciona assim, eles acabam quebrando também, isso que eu estou dizendo. Não, acabam quebrando. Eu não estou no mercado do luxo, mas no mercado que eu estou, já nem sei mais qual é a linha que divide o mercado do luxo, do não luxo, entendeu? Porque daqui a pouquinho a pessoa que tem dinheiro para comprar um apartamento de 1 milhão já é mercado do luxo, eu não estou sabendo, hoje em entendeu? Dia, assim, tem os que têm muito dinheiro e os que não têm nada. Então... Para mim está dividido assim, entendeu? Na pandemia, quem tinha dinheiro ganhou muito mais e quem
Não tinha, eu tinha pouco. Ficou sem nada. Ficou pior ainda. Sim. Isso aí é visível, assim. O ideal seria que as construtoras entregassem uma laje. Sim, mas entendeu? existe já isso, né? Não Existe pode alguns por causa imóveis que estão Não, sendo... é como tu falou, por causa da legislação, não Não, pois pode. mas aí só o banheiro Mas e daí vamos botar abaixo igual. Não, eu estou dizendo o ideal. Ah, sim. O ideal sabe? seria que Claro, nada tivesse, só ponto de água e esgoto. Determinado esgoto, onde vai ser banheiro e tal, mas entregasse a laje, com as paredes externas fechadas, Sim. obviamente. E aí dentro tu pintava e bordava, fazia o que queria, o que quisesse, na verdade. Porque de verdade mesmo, o profissional da nossa área, ele não cobra menos ou mais se ele tiver que tirar os azulejos do banheiro ou não, porque geralmente se faz um preço pela tarefa. Alguns profissionais mais jovens hoje estão precificando por tarefa. Mas alguns ainda trabalham naquele método antigo de ver, quantos quartos, que nem pintor, né? Tu liga pro cara, quanto é que tu cobra pintar um apartamento? Quantos quartos? Não interessa muito quarto. 2 quartos, 1 quarto, 3 quartos, vai o preço, entendeu? Mais ou menos isso. Os profissionais da nossa área trabalham mais ou menos assim também, precificam a coisa talvez um pouco mais, o envolvimento, tira uma coisa, bota outra, mas não faz diferença, porque a gente gosta, inclusive, de desmanchar tudo dentro dos banheiros e fazer novo. Então... o ideal seria, né? A gente quebrar tudo e fazer um banheiro personalizado para o cliente e para a gente poder mostrar também, sabe, assim, coisas diferentes daquilo que o prédio todo tem, digamos. Sim, é aquilo que a gente faz todo dia. E é isso que dia. o cliente quer, só que para isso tem um custo. E, como eu falei antes, na maioria das vezes o cliente não tem ideia do custo. Quanto que ele vai gastar para fazer isso? Mesmo... E a gente fala, tu fala, assim, tipo a pessoa... Quando eu estava conversando aquele dia com o Rogerinho, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre, o cliente chega e diz, não, eu quero gastar 50 mil. Daí o Rogério diz, quero gastar 50 mil, eu nem começo, porque com 50 mil tu não faz nem a tua cozinha, sabe? Tipo assim, dependendo do imóvel que a gente está tratando. Como é que funciona isso, assim, contigo? Se a pessoa te pergunta, tu consegue e tu dá essa previsão? Não, olha, tu vai gastar mais ou menos 1 milhão para fazer esse apartamento. Não tem como. Porque eu sempre digo... Tu te compromete a primeira pergunta que eles fazem é, quanto que eu vou gastar? Tu pode me dar uma ideia? Assim, não tem como. Primeiro porque não tem projeto, não me contratou ainda. E eu não dou um risco sem a pessoa me contratar, porque esse é o meu trabalho. Sim, a gente também já passou por isso. No início da carreira, a gente pagava para trabalhar, a gente desenhava, fazia o projeto tudo antes. Aí o cliente, não vou fazer agora. E aí alguns pegavam o projeto e ia lá e fazia sozinho, porque ele já tinha feito. Isso eu não faço mais. Depois que assinar o contrato, a gente começa a conversar. E uma coisa muito importante que eu acho é o cliente confiar em ti. Ser honesto contigo no sentido de dizer assim, olha, Luiz, eu tenho 1 milhão ou eu tenho 100 milhões para gastar nesse apartamento porque eu quero um apartamento de revista. Não, Luiz, eu tenho 100 mil porque assim, eu preciso me mudar, mas eu preciso fazer o básico, eu não quero me mudar sem ter o mínimo necessário para eu viver bem aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que o cliente tem que confiar em ti, tem que ser muito honesto. Porque é difícil, né? Eles têm medo de dizer Eles têm medo de dizer pra gente, eu tenho 10 milhões, Luiz, para gastar no apartamento. Bom, né? O Luiz vai para Miami comprar os móveis. Sim. Então, assim, mas entendeu? Ao mesmo tempo que eles têm que ser honestos, eles têm que confiar na gente. Que não é porque tem 10 milhões que eu vou botar torneira folhada a ouro, entendeu? Sim. Então, assim... A gente vai seguir dentro da linha do que Até porque as pessoas pesquisam, né, Luiz? Eu acho que a pessoa, quando vai contratar um profissional, ela pesquisa, ela entra no teu Instagram, ela entra no teu site, ela pesquisa, ela sabe mais ou menos a linha de trabalho que tu tem. Então, a pessoa olha aquilo, ela pode não ter noção do todo que ela vai gastar ou investir, seja qual é o termo que se disser, no apartamento, mas ela tem uma ideia, assim, mais ou menos, né? Que tu olha uma coisa assim, tipo, né, Casas Bahia e Luiz Sentinja, claro, a pessoa consegue se tu chegar, assim, uma grande... não vou dizer... Não depondo quando as Casas Bahias, que fique bem claro, hein? Não depondo. Estou dizendo comparativo de trabalho. Por exemplo, um exemplo, assim, dessa precificação, assim. O cliente disse, mas eu vi esse porcelanato lá naquela rede de lojas, que é uma puta de uma rede... uma grande rede de lojas, sabe, que tem no Brasil todo. E eu costumo levar os clientes nas lojas mais que a gente chama boutique. Boutique, sim, mais especializada. Por quê? Porque lá eles me conhecem, se der algum problema eles vão resolver para mim. Sim. Se eu tiver que devolver alguma coisa, eles aceitam. Se eu tiver que trocar, a coisa é bem rápida. Eu ligo, eles mandam lá para a obra e depois eu devolvo as outras. Já numa grande rede de lojas, numa loja de uma grande rede, melhor dizendo, isso é muita burocracia. Mas não é por causa do vendedor, é por causa que é uma grande rede e tem que ter
Tem normas que Sim. devem ser seguidas para entrada e saída de mercadoria, para troca, tarará. Então, e assim, nem sempre o preço dessa loja da grande rede é melhor do que essa da boutique, digamos, porque assim, eles botam um produto para chamar atenção e aí depois... Ganha nos outros. Tem, né? Tem as grandes ofertas assim que eles compram em quantidade. E aí eles conseguem botar um preço melhor, mas não é em tudo, assim, entendeu? Sim, aí a pessoa também se cria aquela dificuldade, né? De tu ter que ficar pipocando. E aí chega... Compra o piso aqui, compra as torneiras lá, compra o chuveiro não sei aonde, os vasos não sei aonde, e isso não está no nosso preço. Não. Ficar pipocando de loja em loja com o cliente para escolher coisas. Então, realmente, isso interfere também no nosso trabalho. E aí chega o cliente para ti e diz assim, Luiz, mas eu vi um piso lá na loja tal, que é da rede, portanto... Eu disse, olha, tu vai lá, olha o piso, e se tu achar que vai ficar bom, só que eu não me responsabilizo, porque eu não sei que classe é o piso, entendeu? Assim, mas vamos lá comigo. Que nem eles querem comprar móveis na Ipiranga, nada contra a Ipiranga, tá? A gente tem móveis muito bons lá. Mas é diferente também do móvel sob medida. Do móvel sob medida, ou sabe, assim, vou comprar uma cozinha lá. Claro que vai ter sob medida também, mas é diferente, gente. É diferente. É porque a gente sabe, quem trabalha com isso é uma coisa que é bom ficar claro, a gente aproveitar esse canal de comunicação e falar sobre isso, que ferragem muda, até, por exemplo, o preço de marceneiro. A gente tem um preço do marceneiro 1, 2, 3. Às vezes a diferença de preço dá de 4, 5, 6, até 10 mil de uma marcenaria para outra. E aí, aonde que está esse valor? Ninguém é mágico, porque, primeiro, se o cliente confia em ti, ele sabe que tu não está botando um ladrão na casa dele. Né? Então, se existe uma diferença grande de preço, pode acontecer na ferragem, no fundo. Tem muitas lojas, muitas marcenarias que não colocam fundo nos móveis, tem muita marcenaria planejada que não coloca fundo em móvel, tem outras que colocam. Então, mas eu fui na loja tal, o preço era tal, eu fui na tal, era tal. O que acontece com isso? Porque a gente também tem essa coisa dificultosa com as lojas. Porque a loja, por exemplo... não é o caso da De Casa, que é uma das nossas patrocinadoras, e bem por isso porque eu estou acostumada a trabalhar com eles. Eles são super respeitosos com os profissionais, e eu conheço outras lojas também que são respeitosos com o profissional. Mas eu também já tive situações de ir em loja, de levar o cliente querer, porque gosta daquela marca, porque a loja fica do lado do prédio, sei lá, por milhões de motivos, é de um parente, sei lá. E chega lá, eles mudam completamente o projeto da gente. Mudam completamente. Porque tem que caber dentro do padrão para não baratear. Para não editar, na verdade, né, Luiz? Porque tu entrega na marcenaria, dá 80 mil. Aí eles entregam na loja, para a loja bater os 80 mil do marceneiro, porque o cliente chega na loja e já diz, olha, eu tenho um orçamento de 80, tem que ficar menos. Aí a loja pega o teu orçamento, pega o teu projeto, pega o orçamento e diz, não, espera um pouquinho, para eu poder fazer isso, eu vou ter que fazer algumas mudanças. E lá o cliente diz que pode ser feita a mudança. Ele compra, ele investe... E na hora da montagem, as coisas ficam diferentes daquilo que a gente planejou e aí o cliente vem para cima da gente. E são coisas bem bobas, assim, que é bom para o pessoal ficar e olhar para essa atenção. Tipo, altura de prateleira. Aí eles fazem umas prateleiras assim para guardar a garrafa PET de 2,5 litros, né? 45 centímetros de intervalo. Se um roupeiro de 5 portas, que eles economizam 5 prateleiras, isso já está no preço, e assim vai indo. Assim como a questão das ferragens, e o que o Luiz está falando, como ele disse, não estamos depondo contra nenhuma loja, e muito menos o mercado. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas a gente sabe, por exemplo, que são produtos... Porque magia ninguém faz, né? Eu ia dizer, milagre não existe, gente. Exatamente. Não existe milagre, porque a chapa de MDF que sai da fábrica... Se o marceneiro compra, se a rede de lojas compra, é o mesmo. Claro que ela pode ter uma diferença de preço pela quantidade comprada. Mas não existe milagre, não existe um orçamento de um marceneiro custar 100 mil, uma loja vai cobrar 60. Não existe isso. Pode ser 90, 98, 100, sabe? Mas não existe essa grande diferença. Quando tiver uma grande diferença entre orçamentos, desconfie. Porque alguma coisa tem ali que não está fechando com o teu projeto. Entendeu? Porque assim, se pegar o projeto que tu fez, levar numa marcenaria, levar noutra marcenaria, levar numa loja, entenda-se o seguinte, às vezes as lojas até sai mais caro que uma marcenaria sob medida. Por quê? Porque ela tem o ponto fixo, ela tem funcionário, ela tem luz, ela tem água, ela tem leis, como é que se diz? Trabalhistas lá? Sim, leis sociais. Sabe? Leis sociais. Então, assim, pode até dar um pouco mais caro, dependendo do padrão da loja. Ou, assim, importante agora, abrir um parênteses, não adianta tu pegar o teu projeto e orçar com uma marcenaria sob medida top,
e depois o cliente pega e vai lá e orça com uma marcenaria digamos, de fundo de quintal, que ainda está começando, enfim. Né? Então, assim, vai ter diferença muito grande. A mesma história da marcenaria sob medida com a loja. Sim. Em função Mas de em nenhum custos. momento está se falando que isso não pode ser feito e nem que isso é ruim. Muito pelo contrário. Até... Tem lojas maravilhosas que fazem móveis Sim. maravilhosos. Gente... Até porque, para nós, é um conforto levar o móvel na loja, porque a gente trabalha no 3D, a gente entrega o 3D na loja, a loja, assim como algumas marcenarias também fazem isso, transferem lá para o programa de corte deles, que eu não sei qual é, entendeu? Que alguns trabalham com Promóvel, outros trabalham no próprio SketchUp, enfim. Levo usam o nosso 3D e eles fazem esse trabalho de detalhamento que o cliente não sabe, mas se ele já diz isso de início, isso já sai do orçamento. Porque quando eu vou fazer um orçamento da maneira como eu orço, por exemplo, não sei tu, Luiz, mas sei de outros colegas, está no preço. Se tu vai fazer um detalhamento de projeto, de marcenaria direitinho lá, que tu passe do SketchUp para o CAD, e tu vai botar todas as medidas, isso tem um valor. Se tu não vai fazer esse detalhamento, tu vai entregar o 3D, que é a ideia do projeto, e essa ideia de projeto vai virar um projeto executivo na mão de uma empresa que tenha qualquer programa desses de plano de corte, e isso reduz o nosso trabalho. Então, trabalhar com loja, muitas vezes, é muito mais confortável até para nós, entendeu? Sensacional, porque daí a gente leva o cliente na loja e ele vê o produto pronto. Exatamente. Ele vê o que ele está comprando. Exatamente. Quando eu acabei comparando marcenaria sob medida com loja, eu fiz errado. Não tinha nada a ver com isso. Não acho que tenha sido errado. Não, acho assim, que não tem nada a ver com isso que a gente falou agora, eu acho. Porque, assim, uma coisa assim, o cliente, se ele pegar o projeto e orçar na marcenaria sob medida, ou que eu indiquei, e na marcenaria sob medida que ele tem, ou que indicaram para ele, mas seguindo o projeto, à risca, a diferença vai ser, se tiver diferença, vai ser mínima. Sim, entendeu? Mas Mesma eu entendi. coisa. Sim, então, eu não entendi. É porque é marcenaria e loja, tá, gente? Não, e também não é porque é marcenaria de luxo, porque não é marcenaria de luxo, é que tudo está no preço. É que eu entendi o que tu falou, e eu acho que tem essa diferença no caso de marcenaria. Por exemplo, se tu faz o detalhamento, tu especifica que o intervalo entre prateleiras é de 30 centímetros, faz de conta. Que a prateleira tem 3,6 de espessura e tal, porque muitas vezes, assim, para baratear o preço, eles acabam botando uma prateleira de 1,8. Sim, exatamente. Aí, sabe, aí não tem como segurar isso. Eu concordo contigo, aí, eu acho que é uma questão realmente... Aí descaracteriza o projeto. E a gente volta para aquela questão inicial, né, da questão dos valores. Se o cliente senta contigo e ele te diz quanto que ele quer investir, tu consegue passar isso para ele. Olha, a gente pode fazer um 3D, a gente não faz o detalhamento de projeto e entregamos direto numa marcenaria, a marcenaria precifica. Se tu quiser, a gente te indica essa e essa loja de planejados, modulados, móveis sob medida, seja o nome que queira se dar para essas franquias de fábrica. Compara preço, vê o que é possível fazer e aí tu decide onde é que tu te sente mais seguro. Por isso que eu digo, que te falei, que tu falou agora também, que assim, o cliente tem que ser honesto contigo e tem que confiar em ti. Sim. Aí eu fiz o projeto deu 300 mil de marcenaria. Aí o cliente chega para mim, Luiz, eu não tenho esse dinheiro. Não, então vamos modificar o projeto, vamos fazer algumas alterações para poder baixar esse preço da marcenaria. Nós estamos pegando a marcenaria porque é uma coisa... Porque é um assunto fácil de exemplificar, mas ele serve para tudo numa reforma. É um dos itens com maior valor dentro de uma reforma, de uma decoração de interiores, de uma arquitetura de interiores, enfim. É um item bastante caro, digamos, tá? Se não o mais caro. Então, assim, o cliente chega, Luiz, eu não tenho esse dinheiro todo, porque... Então vamos modificar o projeto, vamos baixar assim, vamos diminuir isso, de repente, assim, sabe, vão trocar, as ferragens, como tu falaste, que tem várias ferragens de vários preços. Claro que ele tem que estar sabendo e tem que estar concordando com isso, entendeu? Sim, e ele também tem que ser alertado, Luiz, por outra coisa, porque existem várias ferragens de vários preços, de vários isso, vários aquilo, e que isso depende muito da durabilidade. Uma coisa é a pessoa montar um apartamento e que também depende muito do lugar em que a pessoa se encontra na vida. Então, por exemplo, é o teu primeiro apartamento, é um apartamento que tu está fazendo lá de 2 dormitórios, um vai ser gabinete, um casal que não tem filhos ainda, que está iniciando a vida junto. Isso tem um preço, isso tem uma situação. Completamente diferente de um casal que está, sei lá, na meia-idade, com a vida estruturada, já com 2 filhos e que está fazendo o apartamento teoricamente definitivo.
ou daquele casal que já está aposentado, que os filhos já casaram, que querem ir para um lugar menor. Então, isso tudo depende. Se a pessoa vai construir um apartamento que ela quer que seja para a vida inteira, ou se é um apartamento que ela sabe que dali a 10, 15 anos ela vai trocar. Porque se tu vai comprar uma ferragem caríssima, tu imagina que essa ferragem vai durar uma vida inteira. E eu não estou falando assim de uma vida inteira, 100 anos. Eu estou falando de uma vida inteira, por exemplo, apartamento com umidade. Se a ferragem não for boa, logo, a questão de 2 anos, ela está toda enferrujada, e as gavetas não estão funcionando, as portas estão tudo laceadas, caindo, então tudo isso implica no preço. E eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente dizer. É como tu falaste, né? Isso aí é para todas as etapas da reforma, da decoração, enfim, do projeto do todo. Mas, como o nome do programa é Reforma na Prática, vamos falar de reforma. Não é isso. Eu acho que a gente tem que falar sobre a questão da reforma, porque... Da obra propriamente dita. Mas não é só isso, porque a pessoa, muitas vezes, quer economizar lá na questão da marcenaria porque ela investiu demais na questão da obra. Então, a gente volta para o mesmo lugar. Tá, mas eu digo uma coisa para os meus clientes assim. Tu pode pechinchar em tudo. Pode pechinchar na iluminação, na loja da iluminação, na marcenaria, nas cortinas, nos tapetes, nos móveis soltos. Só não pechincha na mão de obra. Sim. Porque depois que a parede está pronta, revestida com teu porcelanato, se der algum problema, tu vai ter que gastar 2 vezes mais. Então, assim, é importantíssimo a equipe que vai trabalhar, entendeu? E, como eu falei, assim, eu tenho meio um trauma disso, sabe? Porque eu já levei muito na cabeça por incompetência de pedreiros, e, enfim, que a gente acredita que vai fazer um bom trabalho, chega lá só faz porcaria. Então, assim, é uma equipe boa de trabalho, confiável, que tu conhece, que tu já trabalha há muito tempo, e o cliente não pechincha no valor da mão de obra. Entendeu? Isso vira a grande dica da porque semana. Porque depois eles começam a inventar extra. Porque isso não estava, porque isso não estava. Aí tu pede para abrir uma canaleta ali para botar uma tubulação na parede. Isso não estava. Aí daí eles começam a anotar extra. Entendeu? Assim. Então, assim, importante um contrato... E tu acha que esses valorzinhos que eles botam de extra é para compensar aquele desconto aquele que pediram? desconto que o cliente pediu, entendeu? Mas tu já não teve experiência de cara que o cliente não pediu desconto, o cliente pagou o preço que o empreiteiro queria e ainda assim ele começa a encher de extra dentro da obra porque ele percebeu que o cliente tem posses, por exemplo? Não, mas aí... Esse povo faz isso também, né? Já aconteceu também, tá? Mas aí, assim, a gente tem que cortar isso porque, assim... tu vai tem uma tomada do lado, quer botar uma outro lado, tu vai me cobrar para quebrar, que já está quebrando aí, entendeu? Uma coisa... Por isso que, assim, o contrato é muito importante. O memorial descritivo de obra é muito importante. Então, assim, perde-se mais tempo, sim. Mas se tiver um memorial anexado ao contrato, vai estar tudo que tem que ser feito ali. Claro que acontece aquelas coisas assim, a gente está quebrando a parede... E aí, atrás da parede, a parede veio abaixo, ou enfim, coisas assim que não estão... Furou um cano. Que a gente não tem como prever, entendeu? Alguma coisa assim, sabe? Furou o cano, tem que fechar a água, tem que... Tá, mas isso já está naquele orçamento inicial que o cara dá, que não foi pechinchado, por exemplo. Não, porque assim, é uma coisa que não era previsível, sabe? Sim. Assim, o furar o cano até não é tanto assim, mas uma coisa que a gente não esperava, enfim... tem uma viga aqui atravessando aqui, sabe? A parede não está bem estruturada, a gente não sabia como é que era e tal, entendeu? Então, assim, essas coisas maiores, assim, que o cliente também concorda que aquilo não estava, entendeu? Alguma coisa do tipo assim. Sim, aí se renegocia. Agora, coisas pequenas, assim. E tu acha, Luiz, assim, pelos teus tantos anos de trabalho, que reformar é um assunto de classe média? Reformar mesmo, assim, pegar um apartamento... que está lá, que já existe, e mudar tudo. Ou tu acha que, por exemplo, os apartamentos que são vendidos hoje, que a pessoa compra lá, só como a gente disse, com as áreas molhadas, apartamentos lá de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, assim. Tu acha que essas pessoas que compram, elas têm uma tendência a partir da onde está para fazer coisas novas, fora a área molhada, assim, tipo... Sei lá, o cara tem lá, que nem o Max House foi entregue com as lajes nervuradas, assim. Tu acha que as pessoas têm essa tendência mais de não querer de se desfazer daquilo que tem? Ou as pessoas preferem... Ó o despertador tocando. Com tudo que eu baixei o som.
Tu acha que... Eu vou reformular a pergunta para ficar mais claro. Por exemplo, eu trabalho na classe média alta, que trabalha com reforma. É a minha fatia de mercado, né? A pessoa tem... É um trabalho que é mais oneroso, porque o cara cobra para desmanchar e depois ele cobra para fazer. Então, tu tem duas tarefas. Esses apartamentos novos que as pessoas recebem, assim, 0 bala, tu acha que a pessoa tem, por excelência, desmanchar paredes, quebrar o forro de gesso, ela não quer nada daquilo que está lá, ou as pessoas hoje já estão mais partindo dali para fazer projetos daquele ponto em diante, por exemplo, botar piso, pintar parede, iluminar, sem ficar criando sanca, sem ficar criando coisa naquilo que já tem? Assim, eu não vejo isso como uma da classe média alta, enfim, não. Todos que compram um apartamento querem, de maneira ou outra, fazer uma reforma e decorar seu apartamento, né? Então, assim, a grande maioria, pelos meus anos de experiência aí nessa área, a pessoa comprou o apartamento, ela quer botar abaixo. A não ser que ela tenha comprado um apartamento já com móveis decorados que ela tenha gostado. Um exemplo disso agora, estou fazendo, entre outras, uma obra lá no Pedra Bonita, que é o condomínio lá na Zona Sul, que o cliente comprou, o casal, e estava todo mobiliado, com cozinha, e não era uma coisa antiga, assim, porque o condomínio é novo e tal, mas assim, eles tiraram tudo. O apartamento estava montado, tinha quarto do casal, closet do casal separado, que lá a planta é separada, o quarto dos filhos, a sala com móveis sob medida, a churrasqueira, a cozinha toda pronta, num cinza horroroso lá, assim, uma coisa meio estranha. Um cinza horroroso, e ele me disse, Luiz, a Paola, o Leandro e a Paola, a esposa, o Leandro chegou para mim e disse assim, Luiz, nós queremos tudo novo, a Paola vai vender tudo isso aqui não sei aonde, nesses sites de venda, e vendeu. 2 dias depois eu voltei no apartamento, não tinha mais nada dentro do apartamento. Então, assim, vai muito da pessoa. Nós estamos precisando dessa Paola na nossa vida, porque em 48 horas ela vendeu tudo. Ela vendeu até... O que ele me falou? Uma coisa assim que eu jamais pensei. Eu sempre tentei vender alguma coisa nesses sites, nunca consegui. Sim. E a Paola vendeu tudo em 24 horas. Então, assim, vai muito do cliente, às vezes, sabe? Eu tenho uma outra cliente que ela comprou uma casa na praia que já estava mobiliada. E ela sempre vinha me dizendo, Luísa, eu vou comprar a casa na praia e nós vamos fazer assim, 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 do jeito que eu quero. Aí ela olhou uma casa, a casa estava mobiliada já. Claro que tem os seus ajustes, a sua personalização. Mas para ela entrar nesse verão, estava ótimo com os filhos lá, entendeu? Para aproveitarem. Então, isso é muito relativo, assim, nesse sentido. Assim, às vezes a pessoa quer e botar abaixo. Um outro apartamento que eu fiz, no Lindóia também, assim, botamos abaixo o apartamento. O apartamento estava vazio, né? É um prédio novo também. Mas nós botamos abaixo, tiramos paredes para aumentar a sala, os banheiros, tudo. Quase que sempre o foco é mudança geral nos banheiros. Banheiro Sim. e cozinha nas áreas molhadas, digamos, entendeu? E aí o resto, se tem um roupeiro que está bacana, né? Às vezes não tira, entendeu? Então isso é muito relativo, assim. Mas claro que para nós o ideal seria botar tudo abaixo e fazer tudo novo. Porque daí a gente ganha mais, tem mais projetos e tal, e fica com a cara do arquiteto. É, que eu acho que tem algumas coisas que eu acho que transcendem isso, né? Do ficar com a cara da gente, porque... Eu também tenho essas experiências e te pergunto isso porque isso seguido acontece comigo, entendeu? Do cliente comprar um apartamento, a pessoa vai lá, olha, se encanta, acha tudo lindo. E depois, quando ela recebe o imóvel, quando o imóvel passa a ser dela, aquilo que era tudo lindo já não é mais. A pessoa já não gosta mais das coisas que estão lá. Então, eu tenho notado isso, assim, que é bem comum as pessoas, mas aí eu fico pensando se isso muda, assim, de profissional, se muda se muda de condição financeira, porque algumas pessoas têm isso com elas, assim, entendeu? De querer reaproveitar, de não querer botar fora, de não querer se desfazer, porque quando ela compra o imóvel, mesmo mobiliado, ela está comprando aquilo tudo lá dentro, né? Porque imóvel não é que nem carro, né? Que carro vale o ano, entendeu? O apartamento também, até a gente recebeu aqui o Felipe, que ele é corretor e está acostumado a trabalhar com vendas, assim, então ele também comentou sobre isso, que o apartamento também depende de bairro, de localização, de ano de construção, mas sempre tem, assim, uma coisinha a mais quando tem ou não mobília dentro, a mobília sob medida, como a gente chama, que é mais difícil de tirar
Porque se o cara sai do apartamento, ele tira aquilo tudo, ele não monta em outro lugar e acaba estragando e o imóvel fica pior. Então, Exatamente. a pessoa acaba... Na verdade, aquilo que a pessoa pensa que é uma bênção de estar comprando mobiliado, ela está, na verdade, comprando o problema do vendedor, né? O cara que vendeu está se desfazendo de tudo isso. Mas é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, para saber, porque, via de regra, todas as pessoas que me chamam, às vezes até para uma consulta técnica do que eu faço, entendeu? Via de regra, elas não querem aquilo que elas mesmas compraram. Exato. Assim, acaba comprando porque quem está vendendo diz, não, eu deixo isso, deixo aquilo, sabe? Porque, como tu falou, a pessoa quer se livrar daquilo. Eu não quero ter que vender meu apartamento, ter que tirar ainda aqueles móveis e não ter onde colocar. Pintar para vender, sabe? Tu vai reformar para vender, para ficar atraente para quem vai comprar. Sim. Então, assim, sempre digo, o ideal é comprar apartamento vazio. Compre apartamento vazio e contratem a gente, que vocês vão ser mais felizes. Vocês vão gastar talvez até menos, vão investir menos. Porque era aquilo que a gente estava falando, o cara cobra para desmanchar e cobra para construir. Para fazer de novo. Isso, e a pessoa vai estar, na verdade, pagando 2 vezes, que isso é uma coisa muito comum, né? E, Luiz, sobre essas questões, assim, de, por exemplo, o cliente te chama... para fazer, sei lá, a pintura do apartamento. Eu quero fazer eu só quero pintar o apartamento. Esse só quero pintar o apartamento, para nós, a gente olha e abre um leque de coisas. Como é que isso funciona contigo? Tu leva o pintor e faz só mesmo a pintura? Ou tu vai beliscando o cliente? Não, mas isso aqui, como é que a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo? E aí tu instala o jaquê dentro do apartamento. Não, na verdade... Como é que é isso contigo? Assim, quando o cliente me pede, Luiz, eu quero só pintar o apartamento, eu passo o contato do meu pintor para ele e ele que faça o contato. Porque quando eles vêm assim, eu quero só pintar, ok. Se eu já conheço o cliente, né? Sim. Se eu não conheço a pessoa, eu começo a conversar para tentar pescar, como tu falou, o que é esse só pintar dele? É realmente só pintar? Mas eu não quero me envolver com o pessoal de obra, não quero esse pessoal de mão de obra. Então, assim, eu começo a pescar para ver o que é realmente. Aí eu tento marco uma reunião com ele no local para ouvir dele o que realmente ele quer. Daí a gente chega lá e diz, não, eu quero pintar o apartamento, mas eu queria fazer um rebaixo de gesso, queria fazer uma iluminação bacana, sabe? Se é isso realmente que ele quer. Quando ele diz, não, é só pintar mesmo. Aí eu dou a indicação do pintor e deixo bem claro, olha, tu vai tratar com ele, tu vai negociar com ele, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou te dando a indicação. Indicação é uma coisa muito complicada também, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Indicação é muito complicado, porque se dá problema, mais cedo ou mais tarde a pessoa para quem tu deu a indicação, tu me indicou aquele fulano e deu isso, mesmo não sendo intencional dela querer te falar isso, mas ela acaba falando. Sim. Então, assim, é complicado indicar, sabe, mão de obra, enfim, qualquer coisa, na verdade, né? Sim, porque o cara pode estar tudo bem, ser um profissional maravilhoso, e daqui a pouquinho ele está com um problema sério em casa. E há poucos dias eu vivi isso no apartamento, acaba dando problema lá acaba dando problema no casa, cliente, no e o cliente vem para cima de ti, Exatamente. Não adianta, né? Então, assim, indicação é muito delicado. E normalmente as pessoas fazem isso, as pessoas te acessam pelo teu Instagram, por exemplo, pedindo indicação, que isso acontece muito comigo. Estou precisando fazer isso, estou precisando fazer aquilo, tu me indica, alguém me indica. Mas assim, tipo, uma coisa bem desprendida, isso acontece seguido contigo? Não. Assim, quando pede indicação, já são pessoas conhecidas, até amigos. Teve um que me pediu ontem, deixa eu ver se eu me lembro, assim... ele queria arrumar os rodapés do apartamento porque tinha cupim. Aí eu peguei uma empresa que faz para mim esse tipo de trabalho e passei para ele. Porque eu sabia que não era projeto, não era trabalho para eu ganhar dinheiro, entendeu? Assim, Sim, e nem para tu desenvolver a tua criatividade. Não, e nem para eu ir lá, entendeu? Era só realmente uma indicação de alguém que trabalhasse com rodapés e com cupim. Como se os rodapés que estivessem no cupim não fossem para o resto dos móveis da casa. Eu falei para ele, tu tem que olhar ver se tua casa já não está cheia de cupim. Não adianta trocar o rodapé, porque eles vão voltar para o rodapé. Sim, porque é onde tem comida, porque eles vão onde tem comida. Eles estão tudo lá no roupeiro agora, porque como ele só queria a indicação, eu passei para ele o nome da empresa. Fala com o fulano de tal, que acho que ele vai te atender. Se ele não te atender, ele vai te indicar alguém que
tu possa resolver o problema dos teus cupins aí. E escuta, Luiz, deixa eu te perguntar mais algumas coisas, assim, não muito a ver com a reforma em si dentro de casa, mas, enfim, com o Luiz, assim, Luiz Carreira. Para quem está nos ouvindo, todos sabemos, Luiz é um arquiteto premiado, já ganhou o prêmio de Deca, já foi para a Itália, ganhou o prêmio de Casa Cor várias vezes, é um profissional assim realmente premiado. E eu estou perguntando aquilo que eu já sei, mas é importante para as pessoas que não te conhecem, que daqui a pouquinho tem alguém nos ouvindo que quer te contratar, saber como é que é esse teu processo assim criativo, essa tua... Porque tu sabe claramente que tu tem um dom e tu sabe que tu é um cara fora da curva em vários sentidos, assim, por esse teu desprendimento profissional, independente de tu ser arquiteto, de tu ter a técnica, tu te incomodar, tu fazer tudo como eu faço. Existe assim um quê a mais, assim. Conta pra gente como é que é isso assim no teu dia a dia, as tuas inspirações, quando tu olha para um lugar assim, tu já tem a ideia do que tu vai fazer, ou tu é daquelas criaturas que ficam horas e horas e horas olhando para o lugar pensando o que será que pode acontecer aqui, sabe? Como é que funciona isso contigo? Na verdade, assim, o meu processo de criação, ele vai muito, como eu já te falei, assim, quando o cliente te procura para fazer um projeto de interiores para ele quer uma coisa personalizada. Então, assim, repetindo o que eu falei no início da nossa conversa, o cliente tem que confiar e acreditar em ti e ser honesto contigo, para a gente poder pôr para fora a nossa criatividade naquilo que ele está querendo. Ele tem que ser honesto contigo e ser sincero naquilo que ele quer e naquilo que ele gosta. Porque, assim, ele me procurou porque ele se identificou com o meu trabalho, que ele viu no Instagram, no meu site, nas mostras de decoração, enfim, indicação em revista, indicação Sim. de um amigo, de uma amiga, que viu que eu fiz o apartamento, enfim. Sim, eles então, vêm de infinitos lugares. Então, assim, o apartamento que o projeto que eu vou fazer é para eles que vão morar ali. Então, assim, eles têm um desejo e diz que o apartamento seja assim. Então, eles têm que me passar isso. A partir disso, eu começo a procurar referências em internet, em viagens, em sites de decoração e coisa, para tentar entender bem o que ele está querendo. Entendi. E peço para ele também que ele vá atrás de referências para me mandar. Porque às vezes eles têm uma coisa na cabeça, mas eles não sabem explicar o que é. E eu, com todas essas informações, eu começo a fazer o projeto. A gente faz uma reunião, monta um briefing ali para saber bem direitinho o que eles querem. Eu quero um roupeiro com 600 portas no meu closet, só cabe 8. Tá? Então, assim, eles vêm muito com uma ideia que muitas vezes não sabem explicar. Então, assim, eu procuro da melhor forma possível colocar para eles a realidade, mostrar para eles materiais, isso pode ser assim, isso pode ser assado. E uma coisa que vem nos ajudar muito agora não, já faz um tempo, são os 3D. Sim, né? 3D. Porque antes, eu me formei ainda desenhando à mão. Mesmo? Sério? Eu me formei ainda desenhando à mão, fazendo pranchas à mão. Hoje em dia, e o cliente não entendia nada daqueles risco reto no papel. Que a gente pegava as plantas, mandava fazer cópia e saía nas lojas. E o cliente não entendia nada, planta baixa, cortes, elevações e coisa. Hoje em dia, tu mostra um 3D para ele renderizado, ali, que parece uma fotografia, ele entende. Sim. E a grande facilidade para nós também é que as empresas têm os blocos prontos que tu pode baixar. Aquela cadeira que eu botei no projeto é aquela cadeira que tem para venda na tal loja, nessa loja, na outra loja. Porque o cliente quer muito isso, né? Ele vê no 3D, ele quer onde é que igual. Ele quer que seja fiel ao projeto. Porque antes a gente colocava uma cadeira que nem existia. Então a gente saía nas lojas catando uma cadeira que se parecesse com aquela ou... Enfim, sei lá, uma que coubesse. Hoje a gente coloca a luminária, a gente coloca a mesa, a gente coloca a cadeira, o sofá, a gente coloca a cuba, a gente coloca a torneira, a gente coloca o fogão que tem em linha com a geladeira, entendeu? Então, assim, o que ele está vendo é o que vai ficar, se ele seguir o projeto. Então, isso nos facilitou muito. E isto é o cliente, ele se encanta com isso, porque ele está vendo, ele está enxergando.
Sim, ele está comprando um produto que não é imaginário, ele está comprando um produto como existente. Era antigamente. Sim, eu né? até fazia perspectiva no nosso tempo. Também né? desenhava à mão, fazia perspectiva lá, você tal. usava esfuminho para fazer sombra e tudo mais. Levava 1 mês e meio para fazer. Esfuminho, vai esfuminho, dizer, o pessoal, esfuminho. o pessoal não vai saber nem o que é. Não, Essa gurizada nova aí. O esfuminho era um negocinho de papel, assim, tipo um lápis de papel, que a gente ia passando no grafite e ele ia deixando o grafite assim todo borradinho para fazer sombra. Então, quanto mais esfumava, menos esfumava, mais profundidade se dava naquilo. Mas para 1 mês e meio fazendo uma perspectiva, um projeto bem elaborado naquele tempo lá, sei lá, 25 anos atrás. Era um projeto que demorava 4, 5 meses para fazer. Hoje a gente faz uma semana, 15 dias. E são outros tempos, né? E isso veio nos ajudar muito, assim, para o cliente poder entender o projeto. Então, cada projeto é um projeto. É muito bacana essa nossa profissão, por isso. A gente... É a história do que eu odeio acordar cedo, mas eu gosto do resultado. Exatamente, a da academia, aquela história da academia. Eu odeio fazer ginástica, mas eu gosto do resultado. Mas eu gosto do resultado. Tu te incomoda muito. Mas por quê? Por causa de terceiros. Sim. Então, o grande problema da nossa profissão na área de interiores de reforma... É ter que executar. É ter a equipe certa. Se tu não tiver a equipe certa, tu vai te incomodar, e muito. E, Luiz, tu falou agora nos 3D e tudo mais, como é que fica essa questão da concorrência dos jovens que estão chegando aí? A gente, né? Depende, eu me lembro assim que várias vezes, como nós nos conhecemos há muitos anos, eu lembro que tu dizia para mim, o quê? Tu trabalha no CAD, é tu que desenha, tu é louca. Te lembra que tu me dizia super isso, assim, porque eu ficava desenvolvendo meus projetos, porque eu realmente gosto de usar as ferramentas. Mas, independente disso, assim, eu não tenho a mesma facilidade que a gurizada para fazer um 3D, óbvio, né? Lá no escritório não sou eu que faço os 3Ds mais, e a iluminação e aquilo lá tudo. Agora tem até o Endscape, um novo programa que tu trabalha no Sketch e direto ele já te dá a imagem, que também já ajuda os mais antigos como a gente, né? E tudo. Mas como é que tu enxerga, assim, porque como eu brinquei agora há pouco, né? Eu disse, o grande problema da nossa profissão são os terceiros. Então, na verdade, o grande problema dos nossos projetos é a execução, porque o projeto, enquanto obra de arte, ele está lindo. Mas como é que funciona isso com os jovens, que eles lançam tudo, né? Eles vão lá, apresentam nas redes sociais os projetos que parecem umas fotografias. Daí chega na realidade, na obra, eles vão quebrar a cabeça igual, gente. Não é porque hoje tem os programas de computador que isso vai facilitar a execução, a briga na obra. Não vai facilitar em nada. Então, assim, para nós, como para eles, é ter uma boa equipe de obra, entendeu? Assim, que tu confie, que tu conheça o trabalho e que não vai te deixar na mão. Sim, isso vale, então, tanto para a pessoa que está o consumidor final, quanto para os nossos colegas, os jovens, os antigos, seja qual for. Os jovens, assim, não muda. Não muda do nosso tempo, os velhos falando aqui. As vovó, vamos pegar os vovô falando aqui, para o pessoal que está entrando no mercado, porque... É a mesma coisa, tem os que vão se destacar, tem os que vão, né, seguir na carreira, tem os que não vão. Só muda, assim, a forma de... só mudou a tecnologia, na verdade. Então, assim, as pessoas são as mesmas, no sentido de... eu vou ser arquiteto de interiores, eu vou trabalhar nessa área, eu não vou, entendeu? Assim, tem uns que são máximos estagiários, que já passaram lá pelo escritório, que hoje são nossos colegas de mostra. Juarez Cruz é um. Então, assim, não tem essa diferença. O grande problema é que eles alguns apresentam uma coisa nas redes sociais e depois não sabem fazer. Sim. Eu vou Mas faz o Juca parte. Aqui. O Juarez, convida ele. Eu vou convidar o Juca para vir. Ele vai participar da Casa Cor São Paulo também. Vai? Vai. Olha. E vai fazer Porto Alegre também. Então, assim... Mas esse pessoal novo vai aprender, que nem a gente aprendeu, sabe? A gente bateu cabeça e aprendeu. Isso aí tem gente muito boa no mercado aí, pessoal que saindo da faculdade, que ainda vai fazer muito sucesso. E assim, a gente tem ali até, a gente teve a revelação do ano passado de Casa Cor, que é o Humberto, que agora tu já conhece ele. Eu convidei ele o ano passado para participar e eu tinha atendido ele pela Arauco. E convidei ele para participar e ele foi exímio no projeto dele, ganhou prêmio, sabe? Então, são realmente pessoas que a gente percebe que se destacam, que estão fazendo coisas diferenciadas, assim, não o mais do mesmo, mas não quer dizer que o mais do mesmo também seja uma coisa problemática, porque cada um de nós tem o seu nicho de mercado.
Então, não se depõe a quem Sim. faz, né? Não estou dizendo nada de depor, mas eu percebi assim que o Humberto veio com tudo, sabe? Do mesmo jeito que o Juca, quando estreou em Casa Cor, ele estreou com tudo e ele continua lá, de vento em popa. E isso fez diferença na tua carreira, fazer Casa Cor São Paulo, Luiz? Não digo nem fazer Casa Cor São Paulo. Ontem mesmo nós falamos disso, nós estávamos num bate-papo lá do grupo Dexco. E assim, mostra de decoração, em geral, para quem quer se lançar no mercado, é fundamental, gente. Mas também não adianta fazer uma vez só. Eu estou fazendo Casa Cor Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, há 21 anos. Essa é a 21ª. Eu fiz São Paulo, eu fiz Florianópolis e eu fiz Punta del Este, as 2 edições que tiveram em 2012, 13, alguma coisa assim. Então, assim, na nossa área, se tu quer te voltar para essa área de interiores, é fundamental. É ali que as pessoas vão te conhecer, é uma vitrine. É um conforto a gente não precisar mais dizer quem é, né? Exatamente. Antigamente a gente tinha que mandar as propostas para os clientes com o currículo e com o endereço, nome e de onde tu tinha trabalhado e onde é que tu tinha ido. Depois que tu começa a ser uma pessoa conhecida, tu não precisa mais dizer quem tu és, todo mundo já sabe, né? Mostra de decoração é fundamental, assim. E as redes sociais, né? O Instagram é uma ferramenta muito boa para quem quer se lançar, mas também não adianta só mostrar ali e depois chegar na hora e não andar. E não andar, entendeu? Assim, então, nós temos bons exemplos de... A mostra de arquitetura, claro, né? Óbvio que na minha qualidade, né, de arquiteta do evento, é óbvio que eu vou achar que é maravilhoso e que é o melhor de todos do mundo. Mas, enfim, Casa Cor, para mim, é o melhor que a gente tem no Brasil. Sim, é a melhor mostra de decoração das Américas. E não tenho dúvida, assim, de que lá a gente também consegue, o público em geral, quando vai visitar, também consegue várias coisas, porque não adianta tu ter um bom projeto, e isso eu ouvi lá no início da minha carreira de uma cliente. O que adianta tu ter um bom projeto se tu não tem uma boa equipe para executar esse teu bom projeto, porque lá no fim o teu bom projeto vai ficar uma porcaria. Exato. Então, em Casa Cor se consegue isso, se consegue ver a qualidade da execução do trabalho que o profissional, dos fornecedores que o profissional tem. E isso era outra coisa que eu ia te perguntar, assim, para a gente está caminhando para o final do programa, a gente já deve estar aí uns 40 minutos, 45 minutos conversando, e eu ainda quero dar essa pincelada sobre a questão dos fornecedores, porque reformar na prática um bom projeto, um profissional escolhido conforme o seu estilo de vida, daquilo que tu almeja, pesquisando o profissional nas redes sociais, esse profissional confiar nele, contar para ele todas as coisas que tu realmente almeja, deseja, e qual é o tamanho do investimento que tu quer fazer, confiar na equipe desse profissional, então trazer uma equipe de execução boa e confiar naquilo que o profissional está dizendo, e os fornecedores. E agora, como é que funciona? O fornecedor, aquele que passa o ano inteiro, fornecedor, eu digo fornecedor de produtos, sabe? Fornecedor de, não só marcenaria, que marcenaria a gente já falou bastante lá no começo, né? Falamos antes da hora até. No geral. No geral, assim, mas fornecedor de revestimento, fornecedor de cimento cola, fornecedor de rejuntamento, porque a gente já viveu isso, de cimento cola, do cliente comprar não sei aonde, assentar todo o piso levantar, tu chamar a fábrica para saber o que aconteceu, o cimento cola estava vencido. E aí, quem é que paga essa conta, entendeu? Como é que vai provar que focinho de porco não é tomada, entendeu? Então, como é que é isso, assim, com os teus fornecedores? Tu leva, por exemplo, para Casa Cor, fornecedores consagrados que já trabalham sempre para ti, ou cada caso é um caso? Tu leva para dentro da casa do cliente fornecedor, quando é tu que está fazendo, assim, tipo, a vistoria da fidelidade de projeto, que é assim que eu chamo algo que não seja execução. Tu está zelando pela fidelidade daquilo que tu fez, entendeu? Então, eu sempre digo isso, né? Zeladoria da fidelidade de projeto. Faz anos que eu uso esse termo. Depois eu te mando por escrito. Te mando. Não, essa história do fornecedor é diferente dentro da casa do cliente. Isso, explica. E na Casa Cor, tá? Mostra decoração. Na casa do cliente, eu vou indicar. Vamos comprar esse, porque eu conheço... A fábrica indica esse para assentar o porcelanato, vamos dizer assim. Entendeu? Agora, se tu quer comprar o chinês, que é mais barato, a responsabilidade é tua, tem que deixar claro isso para ele. Eu deixo claro isso para ele. Olha, se esse tiver vencido e levantar até o piso, eu não tenho culpa. Então, assim, na casa do cliente tem que ser uma coisa muito clara, assim, sabe? Porque ele tem que saber o que ele está comprando, sabe? Eu vou indicar para ele. Ah, mas eu quero comprar no fulano. Eu disse, tudo bem, pode comprar. É a mesma coisa da marcenaria. Ah, eu estou te indicando essa marcenaria, essa loja de móveis, também essa. Mas tu quer comprar na outra que tu viu,
Ok, a responsabilidade é dele. Casa Cor é diferente. Casa Cor é uma mostra de decoração, onde 30 mil pessoas vão passar num período de 45 dias. Se for deixar aqui, quero deixar registrado para os lojistas que têm uma mentalidade... Vamos lá, então. Que pensa, não é que tem uma mentalidade. Só um pouquinho que eu vou aproveitar esse minutinho, vou fazer um corte aqui, para depois vou botar nas redes sociais, assim. Vou fazer uma gravação. Fornecedor de Casa Cor é diferente, porque, assim, tem alguns fornecedores, lojistas, fabricantes, enfim, que não pensam da mesma forma que eu penso. Porque eles acham que eles estão te dando um produto para expor na Casa Cor, onde passam 30, 35 mil pessoas num período de 45 dias, para ver o produto deles, e eles acham que te dando o produto já estão fazendo uma grande coisa. Nós, arquitetos e designers, para participar de uma mostra de decoração, tem um custo muito alto. Nós compramos o espaço, que não é barato. A mão de obra, algumas delas a gente tem que pagar, porque o pessoal depende desse trabalho para poder se sustentar a família, enfim. Quando eu falo pessoal, é o pintor, o eletricista, dependendo de cada um, assim, entendeu? Então, assim, o gesso é uma coisa que se perde, é muito difícil conseguir gesso, forro de gesso para Casa Cor, a gente acaba pagando pelo menos o material. Então, assim, o lojista tem que entender o seguinte, tu vai botar o teu produto lá dentro para mostrar no teu ambiente, no ambiente do Luiz ou no ambiente da Claene, onde 30 mil pessoas vão visitar nesse período, quando passam 30 mil pessoas dentro da loja dele para olhar, vamos dar um exemplo, um banco, tá? Então, assim, eles acham que dando o produto já estão fazendo uma grande coisa. E não é, gente. Eu estou pagando para estar lá, vai ser um desabafo agora. Eu estou pagando para lá, eu estou gastando uma grana para mostrar o meu trabalho, que é o quê? O projeto, que é a decoração pronta. Então, assim, o lojista vai me fornecer a cadeira, a loja vai me fornecer o piso, sabe? Eles têm que pagar, me ajudar a pagar isso também, entendeu? Assim, nesse sentido. E eu falo isso para os fornecedores. A gente tem custo de recepcionista, a gente tem custo de flor, a gente tem custo de cartões, de folders, enfim. Sei eu o que mais. E tudo isso, de certa forma, volta, né? Porque, veja bem, todo esse investimento que tu faz no teu nome, é importante que fique claro que tu faz no teu nome e que quando tu fores atender o teu cliente, levar o teu projeto para o cliente, tu vai levar junto essa gente toda. Sim, eu vou indicar. Tu vai o cliente passar... é um acordo de cavalheiros que eu tenho com os fornecedores de mostras de decoração. Sim. De Casa Cor. Todo cliente que entrar para mim, vindo da mostra, enfim, clientes novos, eu vou indicar a loja, vou indicar o fornecedor, a marcenaria. Agora, eu não posso obrigar o cliente a fechar com eles. Então, é eles os responsáveis de negociar com o cliente para fechar. Eu indico, porque eu conheço o produto e eu sei que é um produto bom, entendeu? Agora, assim, fechar, eu não posso botar a faca no pescoço dele. Ele vai depender dele e da negociação que o lojista fizer com o cliente, entendeu? Sim, e eu fico pensando assim, e te indago, assim, na verdade, pergunto, te questiono essa questão, porque muitas vezes o fornecedor, ele não é... Os 35 mil visitantes não é o suficiente para aquele retorno que ele imagina. Ele fica imaginando que tu tem que levar o cliente, que tu tem que vender para ele, que como se fosse assim um contrato. O cara bota o produto para ti na Casa Cor e a partir daí tu tem que contratar ele noite e dia para tudo quanto é coisa. Não, existe isso. Existe, claro. Eu tive um exemplo agora há pouco aí, que eu estou montando meu espaço lá na Casa Cor, que ele veio com essa história, eu ia dizer esse papo. Esse papo, não pode dizer esse papo. Nós vamos fazer um contrato durante um ano. Eu disse, não, de maneira alguma. Se tu não acredita no meu trabalho, na divulgação, eu também não acredito no teu produto. Então, assim, primeiro tu me patrocina, tu me apoia, e aí eu vou comprar de ti, porque eu nunca tinha comprado deles. Ou tu quer que... Eles fazem o caminho inverso, né? Exatamente. Eles querem que tu fique um ano comprando para daí eles te apoiarem. Daí depois, na hora que tu vai pedir, eles dizem, não, tudo bem, faz um ano que tu compra, mas o Luiz está comprando aqui também há um ano, só que ele está comprando 3 vezes mais do que tu. E aí tu passou um ano comprando do cara... Não, mas esse tipo de mentalidade eu já nem entro nessa, entendeu? Assim,
Ele quer que eu compre dele para ele poder me patrocinar. Eu disse, não, tu me patrocina que eu compro de ti. Eu tento inverter os papéis. Tento inverter, não. Eu explico para ele. O papel correto. Porque as coisas... Porque uma parceria é uma via de duas mãos, entendeu? Assim, outro acredita, eu vou te dar um exemplo. E é uma coisa isolada, né, Luiz? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o teu trabalho no escritório e as tuas indicações dentro daquilo que tu... E estamos falando de produto, eu não estou falando de fornecimento de mão de obra. Produto. Outra coisa é o produto, porque o cara que está fazendo o gesso que ele está fazendo só vai aparecer para mim e para todas as pessoas que me conhecem das redes sociais, os meus 10 mil seguidores, os teus tantos mil seguidores, que te perguntam, me indica um gesseiro. E aí tu vai passando o telefone do cara o tempo todo para todo mundo. Tu indica aquele cara a rodo. E fora os teus trabalhos que tu passa para aquele cara. É diferente. A loja, ela está lá com o produto dela exposto, a pessoa está sentando, a pessoa está experimentando. Muitas vezes o visitante vai lá e compra o sofá na loja e não te contrata. Exatamente, eu vivi então isso ano passado. É isso que o lojista tem que entender, entendeu? Sim. O lojista que eu falo assim, lojas em geral, tá, gente? Não estou falando loja de imóveis, nada específico. Tem um exemplo muito bom agora na Casa Cor que eu estou montando, que é uma empresa de mármores e granitos. Ela veio até mim, me procurou, e sem pedir nada em troca. Ela vai me fornecer os mármores. Aquele que tu quer. Aquele que eu quero, que eu tenho no projeto. E ela vai beneficiar, ela vai montar para mim. Sem nada, assim. Ela não me pediu nenhuma garantia que eu vá... canalizar que cliente. Eu vá comprar deles. Sim, mas é porque ela quer que ela quer que o nome da empresa dela esteja do lado do nome do Luiz Sentinge. Exatamente. Que esse é o valor de um evento de arquitetura. Claro. Então, assim... Ela vai fazer tudo em nenhum momento ela me cobrou isso. Mas eu, Luiz Sentinger, eu vou indicar eles. Sabe? Até porque sempre o trabalho deles é maravilhoso. O trabalho deles é muito bom. Vocês vão ver na Casa Cor daí. E vou indicar, porque o trabalho deles é muito bom. E eu nunca tinha trabalhado com eles, porque eu trabalhava com outras empresas. E é uma coisa automática, entendeu? Não precisa essa história, eu vou fazer um contrato, Que contrato, gente? Sim, porque as pessoas têm realmente... Eu estava querendo saber porque... Voltando a essa questão assim do reforma na prática, né? Tudo isso é o nosso dia a dia, porque tem algumas pessoas também que vão para evento de arquitetura para retalhar preço, para leiloar preço entre os próprios profissionais, entendeu? Nós dois já passamos muito por isso. Sim. Sabe? E vou dizer uma coisa para vocês, não adianta pedir orçamento para mim e pedir o do Luiz para comparar, porque eu vou saber que vocês estão orçando com o Luiz e a recíproca é verdadeira. Porque quando vocês pedem orçamento para ele, vem atrás de mim para me contar o preço, eu conto para ele. Ó, Luiz, teu cliente está querendo saber, entendeu? Então... Muitos de nós fazem isso e as pessoas nem sonham. A gente aprende, né? Depois de anos e anos, a gente sabe conversa o que é com o outro. Os profissionais lá sabem, mas tem gente que vai para a Casa Cor para procurar profissional e ficar balizando o preço. E é isso que a gente aconselha para as pessoas. Se tu está indo para a Casa Cor para procurar um profissional para fazer uma reforma na tua casa, encontra o profissional. Conversa com ele. Vê se a pessoa tem a mesma linguagem, porque cada um tem um jeito de falar, o Luiz tem um jeito de... E cada um tem um preço, gente. Claro. Não é isso, sabe? Não tem tabela para isso. Isso, cada um tem o seu valor. Não tem tabela, então assim, não... Procure o profissional pela como é que se diz? Empatia que tu pela tem. Empatia, que tu tem com ele e com o trabalho. Identificação com o trabalho dele. Eu gosto, eu não gosto, tarará, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano. Então vai lá e procura por eles. E não tem tabela de preço, tá, gente? Cada profissional tem o seu preço. Porque está relacionado com custo, com a bagagem, com o tempo de viagem. Está relacionado, até o Ricardo Botelho, que sempre dizia isso, né? Vocês têm que cobrar para analisar o orçamento, porque também tem disso na nossa área, que é outra, assim, para encerrar o nosso podcast, é falar contigo e te perguntar como é que tu funciona, porque muitos clientes... pedem para a gente, por exemplo, vou orçar tal coisa. Então, o cara vai orçar a obra, entendeu? Tá? Tipo, eu fiz um projeto para um condomínio e aí eles orçaram lá com a pessoa que eu indiquei e mais uns 3 ou 4. Mas aí me mandam os orçamentos para eu analisar os orçamentos dos outros 3 ou 4. Não vou analisar os orçamentos dos outros 3 ou 4. Não. Porque eu não sou especialista em analisar orçamento. Eu fiz orçamento com a equipe que eu tenho, que eu confio, que é de minha confiança, né? Porque eu confio, obviamente. E assim, se eles querem orçar com mais 3, 4, fique à vontade. Eu não vou dar pitaco no orçamento dos outros. Eu mandei as plantas, eu mandei os detalhamentos, eu mandei todo o material que eu mandei para o meu... Foi para ele também. Eu mandei para eles. Sim. O preço deles está mais ou está menos... Não tenho o que fazer. Eu não vou obrigar eles a
a escolher o meu, porque... Cada um escolhe o que quer. Agora sim, o meu tem a garantia, tem a minha garantia. Se o cara não aparecer para trabalhar na segunda-feira, que geralmente acontece muito... Vão me ligar e eu vou ter que tratar de catar o cara. Eu vou resolver, eu vou catar o cara, eu vou catar outro. Agora, se o condomínio contratar uma terceira equipe que eles orçaram, o problema é com eles. O cara foi lá e fez um monte de porcaria. É tudo com eles, vão pagar de novo para refazer se quiserem. É aquela história, né? Em obra ninguém faz magia. Não existe. Não faz magia. Então, se o cara tá cobrando, sei lá, R$40 por metro quadrado para colocar um porcelanato e o outro lá veio e cobrou 15, tem alguma coisa errada? Porque aquele que cobrou 40, eu sei que cobrou 40 porque é o preço de mercado, mas aquele que cobrou 15 está cobrando 15 por quê? Não existe milagre. Em algum outro lugar ele está botando a diferença do valor ou ele vai fazer uma porcaria. Não, ou ele baixou muito o preço para pegar o serviço e não vai conseguir terminar. Também tem isso. Não vai conseguir terminar. Então, atentem a isso. Então, assim, a grande dica... Isso aí, vamos lá, Luiz. A grande dica do dia... Vamos dar tchau para esse pessoal aí, porque tá na hora da gente ir embora. A grande dica do dia para os colegas que estão começando ou, enfim... Tem que ter uma equipe de obra muito boa e confiável. Porque senão tu vai te incomodar muito. Eu falo, vocês viram que eu estou repetindo isso muito. Eu acho ótimo. Eu vou gravar de novo, entendeu? Porque eu quero botar lá no meu Instagram. A dica... Para um pouquinho que eu vou pegar outro ângulo. Tá. A grande dica do dia. Para quem não quer se incomodar em obra, não tem que pagar e levar na cabeça. Tem uma equipe de obra de confiança. Um pedreiro, um pintor, um eletricista... o cara do piso, o cara do carpete, sei eu, enfim, toda a equipe de obra, todo esse pessoal profissional que a gente precisa para fazer uma obra de confiança e que tem um bom trabalho, porque senão tu vai te incomodar, porque o cliente não vai atrás deles, vai atrás de ti e não vai parar de te ligar e não vai parar de te encher o saco, com razão também, né? Sim. Porque ele contratou a ti e a tua equipe. Então, assim, uma equipe de obra, 10 é o teu sono garantido. Então, Luiz, eu te agradeço imensamente por teres vindo. Eu gostaria de poder trocar mais ideia contigo. Sempre é muito nutritivo conversar com você, porque a gente sai de perto de ti sempre alimentado de novas ideias, de novas coisas. E eu não estou dizendo isso porque nós somos amigos aí vamos dizer, há bem mais de 30 anos, porque, afinal de contas, somos conterrâneos de faculdade. Exato, né? Eu me formei um pouquinho antes só, porque eu fui mais aplicada do que ele. E eu só queria ficar nos corredores tomando cerveja, que naquela época ainda vendia cerveja na faculdade. Mas está vendo como isso também não quer dizer nada, entendeu? Porque, independente de ter ficado ou não nos corredores, o Luiz Sentinger hoje é um dos maiores profissionais que o Rio Grande do Sul tem, porque ele tem um trabalho realmente maravilhoso. Eu convido vocês a entrar no Instagram dele, convido vocês a entrar no site dele, convido vocês a visitar o ambiente dele na Casa Cor e, obviamente, passar pelo meu antes. 5 de agosto. 5 de agosto, exatamente. E que mais eu ia te falar? Eu ia dizer do trabalho. O Luiz é um profissional premiado, e isso é uma coisa bacana. Joguem ali no Google, né? Prêmios Luiz Sentinger para ver. Aparece um monte de foto minha lá, você pode escolher. Se quiser pegar uma e fazer um print, botar umas guampinhas também. Esse ano eu vou fazer na Casa Cor, posso falar? Claro, posso fica fazer à vontade. O teu jabá. Esse ano eu vou fazer o espaço da Duratex na Casa Cor, que é um estar com um espaço gourmet. Então eu espero todo mundo lá para visitar, para conhecer o meu espaço e conhecer o restaurante da mostra com a Wineria, como é que chama? Do vinho? Wine Bar. Wine Bar. Wine Bar. Restaurante Wine Bar. A Claine de Mello, que está fazendo, ela pegou um espaço enorme, ela está... Ela pensa que ela tem 2 metros de altura. Ela não consegue nem dormir direito por causa desse espaço que ela pegou, mas é bom. E ele só sabe que eu disse que eu não consigo dormir direito, porque quase toda noite eu estou atordoando enquanto ele está na pizzaria, que tu não quer falar da pizzaria, mas eu tenho uma pizzaria na Cidade Baixa, aí, ali na Rua da República 198. Ela não é aquela pizza família, sabe, gente? Ela é uma pizza 16 por 22, com a massa fininha. Maravilhosa. Individual. Individual, E tu vai lá, toma uma cerveja, toma um vinho, come uma pizza, não sai de lá estufado, porque a pizza é fininha, ela é muito boa, quem já provou. A Claine é minha cliente frequente lá. Uhum. Então, à noite, das 17 à meia-noite, às 23h30, República 198. I love pizza. Falei. Isso. Eu não falava, não divulgava, porque... sei eu por quê também, mas... De doideira tua, porque é a melhor pizzaria que tem ali nos arredores do centro histórico. Tem que falar do teu ambiente da Casa Cor. A decoração ficou bem bacana, contratei um arquiteto bom, que no caso sou eu. Vale a pena conhecer lá.
Mas não deixe de visitar a Casa Cor. Isso aí. A partir de 5 de agosto, ali na Dona Leonor. Dona Leonor 360. Isso, Eu na ainda Pia Antiga, é o orfanato, né? É, sim, era o orfanato da Pia Chaves Barcelos. É um Isso. lugar maravilhoso, um prédio histórico com 99 anos. Em 2023 ele vai fazer 100 anos. Ele está em vias de preservação e do qual eu fiz o projeto do evento. Foi bastante difícil e complicado de fazer um circuito de circulação dentro de um prédio tombado, quer dizer, de quase tombado, né, de um prédio histórico, de um prédio com todas as diversidades que tem, com escadas e tudo, mas isso a gente vai num outro programa. E no próximo programa a gente vai falar de culinária. Adoro cozinhar, a gente vai falar de comida. Reforma na cozinha. Reforma na cozinha é uma boa ideia. Gostei. E a gente vai dar umas receitas também aqui de comida prática, assim, rápida. Que isso todo mundo pode fazer. Eu tenho algumas nutricionistas para convidar, vai ser maravilhoso. Gente, a gente vai ficando por aqui, o Reforma na Prática. Conclui essa edição com muito prazer, porque realmente é muito prazeroso estar com um grande amigo, um grande colega, uma pessoa inspiradora como o Luiz Sentinger. A gente tem o apoio da Marmoraria Carvalho, o patrocínio da De Casa Italine, da House Pisos e Ambientes, que gentilmente deram uns presentes para o nosso convidado e que ele vai lá e vai conhecer as lojas, porque ele vai adorar e vai, inclusive, tirar um pouquinho desse mito dele de que comprar em boutique é a melhor coisa que existe, porque eu compro em loja de magazine e tenho um atendimento de 100%, mas isso aí vai ficar para um outro programa. Não, mas eu não tenho esse ranço. Uhum. Não, eu só digo que numa loja de magazine é mais difícil. É mais difícil o processo quando dá errado. Exatamente. A troca, okay. Vamos dizer assim, a troca, a devolução do que uma boutique. É a mesma coisa uma loja de roupa. Tu compra numa Renner da vida uma roupa, para tu trocar, tu tem que levar nota fiscal, se tu pede nota fiscal. Hoje em dia tem os tagzinhos que eles colocam. Mas assim, se tu compra na loja, na boutique da esquina da tua amiga, tu vai lá e troca na hora, não leva nada, leva roupa, entendeu? A situação é a mesma, é isso que eu quero dizer. Eu sei. Não, inclusive uma cliente estava procurando um produto aí ontem. Hoje eu lendo a 0 Hora também, porque eu sou velho, eu leio o jornal papel ainda, né? Tinha lá uma promoção de um produto que aparentemente me parece ser muito bom. Eu fiz um print e mandei para ela. Fiz uma foto e mandei para ela, entendeu? Porque ela está procurando preço. Não, muito pelo contrário. Tem umas lojas, uns magazines aí, umas lojas de rede muito, muito boas. E tem os mesmos produtos que as boutiques. Não, tá ótimo. Só a facilidade de troca, tá, gente? Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Não, beleza, mas é importante trazer isso porque fica, né? Fica no ar e fica gravado, que disse lá adiante, daí parece que a pessoa parece disse que é contra. Não sei quem. Não, mesma coisa das lojas da Ipiranga, tem lojas maravilhosas. Inclusive tem um cliente meu que tem 2 lojas lá, que nós mobiliamos a casa dele toda na loja dele, obviamente, né? Sim. E se tu souber procurar, tem coisas muito boas. Tem coisas maravilhosas, mas eu super entendo o que tu fala. Eu, por exemplo... É que ficou esse estigma das lojas da tal rua, as lojas da tal rua, entendeu? Então, assim, o povo meio que divide isso. As lojas do Moinho, as lojas não sei do que, as lojas... Porque as pessoas são bairristas e elas adoram fazer de conta. Tem um certo preconceito nisso aí. Que nem mas, enfim... Muito obrigado pelo convite, adorei. Não, por nada. Me convide outras vezes que eu venho. Vou convidar muitas vezes ainda. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Claene. Beijo. Helena, obrigada, Helena. Tchauzinho, tchau, Helena. Obrigada, tchau pra vocês. A Helena está atrás das câmeras ali. Isso. Beijo.